isso, galerinha. Mais uma aula, aula 8. Hoje, arquivos de cabeçalho, né? Enfim, estamos aqui no Git, bonitinho, mesma coisa de sempre. O que muda aqui agora, né, é que o arquivo fonte é tanto main quanto definição.cpp, no nosso caso de exemplo aqui, ou outro nome, no caso de vocês. Beleza? Deixa eu voltar aqui pra cá. Show! Vamos lá. O que são? Arquivos de cabeçalho ou headers são arquivos que contêm declarações e definições de interfaces que podem ser reutilizadas em várias partes do código ou projetos. Elas normalmente incluem declaração de funções, declaração de classes, constantes e macros, includes de bibliotecas externas ou internas ao projeto. Beleza? No C++, geralmente separamos a interface, declaração, da implementação, definição. As interfaces são colocadas nos arquivos de cabeçalho, enquanto as implementações vão nos arquivos .cpp. Interface, o que a função faz. Implementação, como a função faz. Exemplo do HPP aqui, né? Int soma, int A, int B, ou seja, o que ela faz? Ela soma. Exemplo.cpp include exemplo.h. Aqui agora você já vê uma diferenciação que quando você trabalha com biblioteca externa, você inclui ela entre o sinal de maior e menor que, né? Quando você trabalha com a biblioteca interna, ou seja, do seu próprio projeto ali, do seu arquivo, você inclui ela com aspas, entre aspas duplas, beleza? Então aqui o que ela faz e aqui como ela faz. Soma retorna A mais B, implementação da função. Reuso de código. Funções e classes podem ser reutilizados em vários arquivos e projetos. Organização. Ajuda a manter o código mais limpo, separando a interface da implementação. Compilação modular, né? Como as funções são apenas declaradas nos headers, o compilador pode compilar diferentes partes do programa separadamente. Tá? Então, como as funções são apenas declaradas nos headers, o compilador pode compilar diferentes partes do programa separadamente. H ou HPP. A extensão .h refere-se a arquivos de cabeçalho da linguagem C, enquanto HPP se refere a arquivos de C++. Como C++ é um superset de C, a extensão .h é compatível com a linguagem, mas não é recomendado usar. No projeto que possui arquivos em ambas as linguagens, não diferenciar os cabeçalhos pode causar problemas de compilação e importação de arquivos. Show? Diretivas de compilação. Quando você inclui um arquivo de cabeçalho várias vezes, direto ou indiretamente, em diferentes arquivos .cpp, isso pode causar erros na redefinição. O compilador tentará redefinir funções, variáveis ou classes, o que é inválido. Diretivas de compilação. Uma forma comum de evitar múltiplas inclusões é usar macros que guardam o arquivo, as includes guards. Tá? Se o arquivo for incluído mais de uma vez, o compilador irá ignorá-lo nas inclusões subsequentes, porque a macro exemplo.h já foi definida, ou seja, exemplo.h. If ndef, ou seja, it not define exemplo h, verifica se exemplo h já foi definido. Define exemplo h, define h, exemplo.h se não estiver definido. Int soma a e b, end if, né? Fecha condicional, ou seja, se isso aqui for satisfeito, ou seja, já foi definido, ele vem aqui, né, nem vai fazer nada que tem aqui dentro. Se não for definido, ele vai definir e assim, né, a definição de todos os seus declaração ali, né, de todas as suas funções e métodos, no caso, né, e atributos que seriam variáveis e qualquer outra coisa que tenha ali dentro. Outra alternativa para evitar múltiplas inclusões é a diretiva pragma-ons. É suportado pela maioria dos compiladores modernos e é mais simples de usar, porém pode não ser 100% compatíveis com todos os ambientes ou compiladores. Exemplo.h pragma-ons. E no caso seria só isso. Mas usa a outra ali, que é mais completa, né? Que geralmente é o que vocês vão ver acontecendo. Mas existe essa também. Outras diretivas. Include. Insere o conteúdo de outro arquivo de cabeçalho no arquivo atual. Pode ser usado para incluir headers padrão, usando maior e menor que, ou headers usando entre aspas duplas.
E o define, usado para definir macros e constantes que podem ser reutilizadas. Então aqui include a IOStream, biblioteca padrão, include minha classe e arquivo de cabeçalho, maior, menor que, aspas duplas, define pi, 3.14159, define uma constante pi, você também pode definir constante assim, apesar de que o tipo que você deve definir constante, né, da forma normal lá, que é conste o tipo, o nome e o valor, mas você também pode fazer assim, porque aí você vai chamar só de pi lá. Às vezes é legal você fazer assim, principalmente quando a gente está fazendo lá os defines dos nossos pinos de sensor e etc., ou seja, dos nossos sensores e atuadores, você geralmente usa assim, que é mais prático. Define o i64, o int 64T define o tipo unsigned int com 64 bits, ou seja, ali uma palavra, né? 64 bits. Agora classes, né? Então vamos aqui para o nosso exemplo de código. Beleza? Deixa eu só fechar isso aqui, fechar isso aqui. Opa. Fechar isso aqui, fechar isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente está na nossa aula 8. Então vou botar primeiro o cabeçalho, depois a definição e depois a main. Vai ficar meio confuso aí, mas é melhor a gente ver assim, beleza? Então vamos lá, cabeçalho.hpp, pragma 11 aqui ele usou, não tem problema, como vocês viram. Include IOStream, include cstdint, tipos diferentes de inteiros, tá? Define pi 3.14159, define, no caso aqui, isso aqui seria chamado, isso aqui, né? Define a macro U64 para o tipo unsigned int de 64 bits. U64 soma, int num A, num B. U64 produto, int num A, num B. Tá? Então, no caso aqui, ele está retornando um tipo inteiro, né, de 64 bits unsigned. Tá? Então é o tipo de retorno dele, ou seja, para você receber isso, você tem que receber em outro tipo de retorno desse. Tá? Nesse ponto aqui você poderia definir, se não me engano, uma outra variável, enfim. Mas entenda que o retorno é esse tipo, um signed int 64 bits. Então aqui a gente tem a definição, né, declaração, definição, e aqui o main que vai unir tudo isso. Ou seja, esse include não é necessário porque a IOStream já está incluso no cabeçalho HPP, mas não tem problema porque a IOStream já tem include guard, ou seja, ele não vai ser incluso duas vezes ainda que você coloque aqui. Porque quando você incluiu o cabeçalho.hpp, você incluiu o cstdint e incluiu a IOStream, como poderia ter qualquer outra coisa aqui, vector, string, que a partir desta inclusão única você teria incluído também tudo que tem aqui. Use namespace std, int num A num B, digite o primeiro número, segundo número. Este código utiliza o tipo U64 e as funções soma e produto. Os três objetos foram definidos no cabeçalho HPP e definidas em definição.hpp. Declaração e definição, no caso. Resultado, U64 result, ou seja, isso aqui é um tipo de restrição também. Tá? Vou mostrar até um pouco sobre restrição no exemplo. É legal que teve esse exemplo aqui, que eu já dou esse outro exemplo para vocês. No A, no B, result que é uma variável, ou seja, uma instância desse tipo que a gente criou ali a partir da definição define para um unsigned int de 64 bits. Tá? E o prod recebe o produto. Então vamos rodar isso aqui. CD aula 8, aula 8. Eu acho que é. Então, ponto importante, se você for compilar por aqui, beleza. Se você for compilar à mão, se eu fizer g++, main.cpp-o main, ele já dá erro na compilação, tá vendo? Por quê? Porque ele não sabe de onde é esse soma. Ele não sabe de onde é esse produto.
Ah, mas não está incluso aqui? Está incluso. Só que a gente está fazendo uma compilação aqui à mão, né? Então, quando você vai compilar à mão, você tem que compilar também todos os arquivos .cpp. Porque esse .h é só uma header, ele vai puxar daqui. Contudo, todavia, para ele puxar aqui e aqui puxar aqui, tudo que for cpp tem que estar... Nossa, perdão, galera. Tem que estar compilado. Você muito provavelmente, se rodar por aqui, ele já vai compilar tudo junto, porque ele é um compilador que ele vai fazer esse processo automático. Mas aqui na mão, vou ensinar a vocês. Eles vão fazer G++. Você aqui poderia fazer para cada uma. main.cpp, o outro é definição.cpp, né? Definição.cpp. Aí você faria -o, main.cpp, não, desculpa, main e definição, né? Que na verdade você ia buildar só a main no final, que ia ser o único executável, tá? Mas você pode ser inteligentinho, né, e fazer assim, ó. Esse operador aqui significa no Linux que, para quando você está trabalhando com arquivos, etc., você vai pegar tudo daquela forma. Ou seja, se eu fizesse isso aqui, .cpp, ele vai pegar todos os arquivos que tem a extensão .cpp e vai fazer o que eu especificar depois. Se eu tiver ao contrário, por exemplo, se eu tiver sei lá, um nome qualquer aí que vai ter nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, nome 5, mas para mim não interessa o nome, eu só quero pegar todos os arquivos, não, desculpa, na verdade eu confundi, vou ter o mesmo nome com extensões diferentes, então eu vou ter nome cpp, vou ter nome .h, nome .txt, não sei porque teria isso, mas se você tiver esse caso, nome asterisco, ele vai pegar tudo que tiver aquele nome que você especificou e todas as extensões de arquivo, beleza? No nosso caso aqui é ao contrário, porque eu quero restringir só pela extensão do arquivo. Então ele vai pegar todos os nomes, arquivos que tiverem qualquer nome, contanto que seja .cpp, e vai compilar para mim, beleza? Então -o, no caso aqui eu vou fazer só o main, porque eu quero, o meu único executável vai ser o main. Beleza, buildou, agora eu posso rodar, ó, main.cpp, digite o primeiro número, 2, digite o segundo número, 3, 3 mais 2, 5, 3 mais 2, 6, resultado, soma, produto, beleza? Clear aqui, cara, eu não vou dar mais exemplos disso aqui, porque isso aqui já é bem didático, né? Sei lá, se você quisesse fazer, vou dar um exemplo aqui dentro mesmo, por exemplo. Tem um outro negócio que a gente chama de restrição, que a gente pode usar o typedef para fazer. Se eu quisesse fazer, por exemplo, typedef, sei lá, eu quero fazer um signed int o int, tá? O que está dando de errado aqui? Deixa eu ver se printando ele vai... Deixa eu pausar aqui só para ver qual que é o problema que está dando aqui, porque não era para estar dando problema nisso. Pronto, voltei. O problema que estava dando era o problema de atenção mesmo, o signed estava escrito errado. Então aqui o que eu fiz? Eu criei um tipo a partir da restrição do typedef, um signed int que eu chamei de int. Então eu posso agora trabalhar assim, ó, um int a, por exemplo, tá? Um int a. Se eu quisesse vir aqui, ó, na verdade essa forma aqui, você provavelmente não faria isso aqui, né? Mas porque isso aqui seria para coisa interna, mas você criou o tipo int ali, então vou dar o exemplo lá dentro, só que você não está fazendo nada, só criou esse tipo. Aqui você poderia vir e puxar o tipo int a, ele vai deixar, ó, porque aqui não está definido, mas eu defini aqui, entendeu? Então eu já tenho um sign de int aqui, eu posso fazer um vetor de duas posições, que é um vetor inteiro, um signed, ou seja, para valores positivos, né? Posso fazer também, por exemplo, essa aqui é legal, hein?
Ó, da mesma forma que eu crio um tipo comum e atribuo uma variável, instancio uma variável e depois eu posso transformar essa variável num vetor, eu posso já fazer isso aqui, ó. Por quê? O que isso aqui significa? Isso aqui significa que cada A desse aqui vai ter 3 posições. 0, A na posição 1 recebe 0, A na posição 2 recebe 0. Viu que não deu erro nenhum, né? Por quê? Porque se eu vier aqui e fizer um for, vamos ver se dá aquele jeito, dá? Int x em A stdcout x, e aí facilita a nossa vida. Beleza, parece que ele deixa fazer aqui dentro também, e ele considera um vetor como um container, o que faz sentido, né? E eu vier aqui agora buildar lá, ó. Aí, ó, buildar tem que ser do mesmo jeito, tá? Se tá fazendo a mão, tem que compilar todas as vezes todos os arquivos executados. 2, 3 é o mesmo resultado. Olha lá, 0, 0, 0. Foi mal, galera, esqueci desse out aqui. Mas eu posso fazer isso aqui também, Rodrigo? Por que não, né? Pode fazer o que você quiser, contanto que respeite a regra do compilador da esquerda para a direita, de cima para baixo, respeite as regras de sintaxe, amiguinho. Só vai ser difícil para o teu parceiro ler teu código. Agora, se você entende, escreve tudo numa linha aí só e feliz seja você. Você vai de cada um. Olha lá, 0, 0, 0. Então vocês entenderam que eu instanciei só um objeto, uma variável, desse tipo que eu fiz aqui com a restrição, do type-def unsigned int. Mas cada um deles já tem por si só 3 posições. E se eu for mais louco ainda? Se eu vier aqui e fizer isso aqui, mais 3. Uai, que loucura que deu aqui. O que é isso aqui? Então, ó, isso aqui era para ele aceitar, hein? Vou pausar aqui, vou ver qual é desse erro aqui e já volto. Porque isso aqui era para ele aceitar de fato, tá? Inclusive eu fiz esse exemplo antes. Beleza, estava certo. O rolê é o seguinte, a gente tinha um vetor de 3 posições, né? Eu fui lá e fiz o quê? Criei mais 3 posições. Então eu tenho uma matriz quadrática 3 por 3. Olha lá. Isso aqui que a gente fez. É por isso que estava errado, porque para atribuir agora tem que atribuir do outro jeito, né? Então vamos lá. Ou fazer, né, em aritmética de ponteiro bonitinho, ó, o que A mais 0 aponta, né? Isso aqui é assim. O que A mais 0 aponta, mais 0 aponta, recebe 0. Vai continuar dando errado, porque aqui dentro também tem que ter um asterístico. Perfeito. O que é isso aqui, Rodrigo? Você é maluco, cara? O que é isso aqui? Isso aqui basicamente é o seguinte, cara. Para você mexer com matriz, você não tem que fazer posição I, posição J. Aqui vocês ainda não viram isso, né? Mas em algoritmos 1 aí vocês já viram. Estou fazendo isso, ó. Olha aqui por ordem de associação. O que A mais 0 aponta, ou seja, o que A mais a posição 0, entre aspas, da linha aponta, né? Mais o que A na posição 0 da coluna aponta, recebe 0. Isso aqui é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. A 0, 0. Recebe 2. 1 no caso aqui. Se eu viesse e colocasse 1 aqui, aí eu estou pegando o elemento 1, 0. Da linha 1, coluna 0. Né? Se eu fizer aqui assim, linha 1, coluna 1. Se eu fizer isso aqui, linha 0, coluna 1. Mesma coisa. Tá? Só que por aritmética de ponteiro. Aqui, mesma coisa. Beleza?
Então, a gente tem uma matriz 3x3. Eu acho que dá para fazer assim também, ó, int i em A. Não, aqui eu acho que já não vai deixar não. Tá, beleza, é porque não é... Aqui teria que ser o int, desculpa galera. Devia, né? Mas talvez seja por causa disso aqui, ó. For int j pontos a. É isso aqui que você tá chorando pra mim? Não. Tá, não é isso que ele tá chorando. Tá, aqui no caso é porque tem isso aqui. Não é isso que ele tá chorando. Então provavelmente não é bom você fazer isso aqui com... Eu tava fazendo de teste mesmo, tá? Não sabia se ia dar certo não. Vi que não deu, pode ser porque eu sou maluco. Pode ser porque, enfim, só não sei mesmo e não cabe procurar aqui agora. Então, enquanto i menor, a gente sabe que tem 3 posições, né? Mais i for int j recebe 0 ponto j menor do que 3 também, porque é a matriz 3x3, mais j std cout. Na verdade vou atribuir isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, só que aqui é A mais I, né, que é o exemplo que eu estava dando, e A mais J. Pronto. E agora eu vou pegar a mesma coisa, a mesma estrutura aqui, Ctrl V, só que eu vou dar um cout nisso aqui. Galerinha, vou ficar usando notação de aritmética de ponteiros, tá? Se não gostarem, pode usar a de índice, não tem problema algum, beleza? Isso aqui eu estou mostrando para vocês só que dá para fazer restrição, tanto para criar um tipo normal com a junção de outros tipos, quanto para criar já vetores, né? A diferença disso aqui é o seguinte: se você fosse alocar dinamicamente, você só conseguiria alocar dinamicamente esse A aqui, as 3 posições referentes às colunas, tá? As linhas não, porque as linhas estão aqui, ó. Beleza? Então, tá show. Vamos lá. Mas esse negócio de alocar isso aqui dinamicamente, vocês não vão fazer isso, então não tem por que ensinar. Eu só estou mostrando que vocês podem fazer restrições e essas coisas aqui desse tipo aqui também. Eu não tinha nenhum outro exemplo melhor para dar aqui, porque se eu desse aqui eu ia estar entrando em classes ali, que é o próximo tópico. Beleza? Então vejam bem, é isso aqui. Então agora vamos... Deixa eu dar um NGL aqui. Beleza. Então se eu voltar lá agora, vamos compilar tudo de novo. Vem, 2, 3, olha lá. Resultado 5 e 6. Por que ele não imprimiu isso aqui? Por que ele não imprimiu, hein? Eu acho que eu não tinha salvo. Vamos ver aqui se eu... Pode ser como pode não ser, né? Vamos ver aqui. 2, 3. Isso mesmo, não tinha salvo. Olha lá. Ele imprimiu direitinho. Só que ele imprimiu em forma de vetor, né? Se eu quiser que ele imprima em forma de matriz, Rodrigo, como é que faz? std cout std endl. I eu estou variando nas linhas e J eu estou variando nas colunas. Então, para cada I, eu tenho um J que primeiro percorre todas aquelas colunas, ou seja, enquanto I é 0, J vai variar de 0 a 3, depois vai sair do laço mais interno, vai voltar para o laço mais externo, porque ainda não atingiu nossa condição, I vai estar valendo 1, vai entrar no J que novamente vai variar do 0 ao 3, vai sair, vai voltar para o I, vai estar valendo 2, que ao entrar no laço mais interno do J vai variar novamente as 3 posições de 0 a 2,
e vai sair, e o I vai ser igual a 3, não vai satisfazer a condição, ele vai sair do laço mais externo e, por consequência, sair do loop total. Beleza? Então agora, por isso que esse endl está aqui, porque quando ele imprimir todas as colunas, ele vai vir pular a linha, vai pegar a outra linha, todas as colunas daquela linha, pular a linha, etc. E vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Então assim, posso ter confundido um bocado vocês, mas já dei de graça aí a manipulação e a interação de matrizes, né? Olha lá, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Show, galerinha. Tem para hoje é isso. Eu só aproveitei mesmo para dar esse exemplo aqui, porque isso aqui é só questão base mesmo. Isso aqui é questão de costume, é questão de arquitetura de projeto. Tem que fazer assim, beleza? Então só dei um exemplinho aqui com a restrição, já que isso aqui de certa forma também é uma restrição, mas pelo define, que eu dei pelo typedef. E aqui eu mostrei que vocês podem transformar também aqui, tanto num vetor, e a partir de um outro vetor aqui, transformar numa matriz. Beleza? Show de bola, galerinha. Esse aqui eu vou deixar esses exemplos aqui, não vou mexer, não vou botar nem outro arquivo, nem vou tirar daqui, eu vou deixar direto aqui, porque aí vocês vão lembrar. Aí eu vou só colocar aqui, ó, exemplo, aula prática, ou seja, exemplo vídeo aula fica melhor, né? Vídeo aula. Perfeito, perfeito, perfeito. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, exemplo, vídeo aula, e aqui fim exemplo. Beleza, galera? Então é isso, essa aula foi isso, mais rapidinha mesmo, tranquilo? Valeu!